Olá! O presidente da Câmara, deputado Eduardo Cunha, determinou a criação de uma comissão especial para elaborar uma proposta de reforma da Previdência. A presidente Dilma Rousseff também prometeu enviar sua proposta ao Congresso em abril. Desde a promulgação da Constituição de 88, o país já passou por 4 reformas da Previdência Social. Todas elas buscaram equilibrar as contas, alterando e ampliando as contribuições ao sistema. No momento, o país passa por uma grave crise econômica. O orçamento de 2015 fechou com déficit que pode se repetir este ano. Diante desse quadro, mais uma vez se discute a necessidade de uma reforma da Previdência. Em 1988, a expectativa de vida do brasileiro era de quase 66 anos. Em 2015, ela passou a 75 anos e 2 meses. Por outro lado, as mulheres brasileiras passaram a ter menos filhos. A taxa de fertilidade, que era de 5 crianças por mulher em 1970, caiu para 1,74 em 2014. De acordo com o Ministério da Previdência, hoje, 9 trabalhadores sustentam um aposentado. Em 2060, serão apenas 2. Esse quadro é um dos principais argumentos do governo federal para promover uma nova reforma. Ela deverá desarmar uma bomba demográfica que pode destruir o futuro do sistema de proteção social. Mas também há quem acredite que a Previdência é autossuficiente e que seus recursos são desviados para pagar outras contas. Quem está certo? O Expressão Nacional vai discutir esse tema com o deputado Silvio Costa, do PTdoB de Pernambuco, o economista do Instituto de Pesquisa Econômica, Marcelo Caetano, o deputado Jerônimo Gergen, do PP do Rio Grande do Sul, e o especialista em orçamento público, Flávio Tonelli Vaz. Senhores, eu gostaria de saber a posição dos senhores, se é necessária mesmo uma reforma da Previdência e que os senhores pudessem responder também como é que o senhor vê essa questão dos recursos da Previdência, né? Um dos pontos que todos os especialistas têm falado que tem que ser mexido é a questão da desoneração da folha de pagamentos, né? Segundo a Anfip, o governo, o Tesouro repassa para a Previdência muito menos do que o governo perdoa de impostos na desoneração da folha. Quer dizer, a Previdência estaria financiando a desoneração da folha de pagamentos. Eu gostaria de saber, começando, por favor, pelo deputado Silvio Costa. Bom, deixa eu te falar. Desde 2004, uma empresa alemã chamada Aliança, eu vou aportuguesar, ela faz uma análise da sustentabilidade dos sistemas de previdência em 50 países do mundo. O Brasil, na questão da sustentabilidade, é o 49º país do mundo, só ganha da Tailândia. Os sistemas previdenciários mais equilibrados são Austrália, Suécia e Nova Zelândia. Por que é que o sistema do Brasil, a Previdência brasileira, é desequilibrada e é um problema seríssimo, não só do Brasil? Isso é um problema do mundo, a Previdência. Isso é um problema muito sério. Eu digo sempre que tem deputado que defende aposentado, que é o meu caso, porque eu defendo a reforma. Eu defendo a reforma para, no futuro, proteger o salário do aposentado. E tem gente que tenta ganhar voto de aposentado fazendo demagogia. Veja que coisa séria. Quais são os problemas do Brasil? Primeiro, é uma coisa chamada taxa de substituição. O que é isso? Aqui no Brasil, as pessoas se aposentam com 86% do salário que recebia na ativa. O nome disso é taxa de substituição. A outra questão é que no Brasil as pessoas se aposentam por tempo de serviço, até 35 anos, e tem as idades de 60 a 65 anos. Quando fecha essa equação, mesmo com o fator previdenciário, que foi uma coisa que o PSDB lá atrás, quando o PSDB tinha a responsabilidade, criou e hoje quer acabar, mesmo com o fator, a idade da aposentadoria é entre 50 e 55 anos, tem muita gente. Segundo, a população está envelhecendo. E o mais grave, em 2050, daqui para 2050, vai ter um aumento de aposentados no Brasil de 250%. E nós precisamos, no Brasil, de uma coisa chamada justiça previdenciária. O que é isso? Olha, o Brasil, e aí os servidores federais ficam com raiva de mim, mas
O Brasil tem 2.111.000 servidores federais, dos quais 1 milhão deles é aposentado. Pois esse 1 milhão de servidor federal aposentado, porque são dois sistemas no Brasil, os servidores federais e o regime geral. Este 1 milhão, Vânia, pasme você, gera um déficit de 72 bi e meio. 1 milhão de pessoas no Brasil, num país de 204 milhões, consomem de dinheiro nosso, de imposto nosso, 72,5%, aliás, bilhões, ano. Na outra ponta, no regime geral, você tem 28 milhões de brasileiros aposentados. Esses 28 milhões de brasileiros aposentados geram um déficit de 86 bi. Isso dados de 2015. Veja que coisa, a gente tem uma casta no Brasil. A gente tem uma casta que é esse pessoal dos servidores federais. Então, nós temos sim que fazer a reforma da Previdência. Daqui a pouco, aqueles que são contra vão começar a falar, dizer o seguinte: não, a Previdência urbana é equilibrada. Quem desequilibra é a rural. Claro que é a rural. Porque a chamada Constituição Cidadã de... Vamos lá. A chamada Constituição Cidadã de 88 fez uma coisa importante, que foi a aposentadoria rural. A aposentadoria rural, ao meu ver, é uma política de inclusão social. Mas a aposentadoria rural tem que constar na Previdência. Aí, quando você separa a rural da urbana, a urbana é superavitária. Então, bom, esse é um assunto que a gente vai voltar nesse assunto. Eu queria ouvir a opinião do deputado Jerônimo Gergen, por favor. Prazer estar aqui com vocês, participar do debate, saudar os meus colegas de debate aqui e o colega deputado Silvio e os telespectadores. Qualquer análise aqui que fizermos vai ser muito parecida, se a culpa é do rural, se a culpa é da falta da garantia do direito. Eu penso apenas, Ana, que esse debate, nesse momento, tem uma questão política antes dela. É uma questão política que nós estamos debatendo um projeto que não existe. Eu acho que essa é a questão. O governo fala, como já falou tantas coisas que vai fazer, o que ia fazer, e não faz. E quando eu vejo a manifestação do presidente da Câmara tratando de uma comissão especial para tratar deste mesmo assunto que nem o governo ainda não mandou, é coisa para não fazer. Eu não aposto nesta reforma e eu até tenho dito. É uma das mais importantes, junto com a tributária, a ser feita. Mas eu não considero que o governo Dilma, que não tem planejamento nenhum para nada e não tem sustentação política para fazer, tenha condição de querer fazer uma reforma bem feita. Uma reforma que realmente mexa na estrutura, a não ser tirar direitos, como muitas vezes já foi mexido aqui, né, teve um dos debates em cima Você está sendo injusto. Ninguém vai tirar direito da deputado Silvio, eu lhe ouvi. O Silvio é governista a ponto de... Tirou, inclusive, do defeso aqui, a questão dos pescadores. Então, o que eu considero? Não há, no meu ponto de vista, força para o governo Dilma fazer qualquer reforma, muito menos uma importante como essa. E esse movimento da comissão especial vai incorrer no mesmo problema que nós temos da reforma tributária. Eu sou membro da comissão da reforma tributária aqui, mais uma vez, né, que não leva a nada. Porque um país presidencialista como o nosso tem que ter vontade política do executivo para conduzir a sua base para fazer reforma. E a Dilma não tem essa base. E você falava aqui, eu não vou entrar na parte mais técnica ainda, vamos ficar na parte superficial da política nesse início aqui. O prejuízo das desonerações não é só para a Previdência. Aí nós vamos entrar numa outra seara. A perda que os municípios dos estados têm quando você tem uma redução de IPI, por exemplo, são enormes. E isso lá também impacta na Previdência, porque nós estamos falando em números aqui importantes, meus queridos mestres aqui do debate na área técnica, da questão federal. Mas nós temos realidades como nós lá no Rio Grande do Sul, para pegar o meu estado, que são números assustadores e se você vai comparar proporcionalmente com o número federal, é quase maior a realidade do negativo da Previdência dos estados do que da questão federal. Então eu deixo nesse início de conversa uma posição muito clara. É um engodo, é apenas uma fala para a opinião do mercado, imaginar que o governo vai fazer uma mudança, ainda que seja uma das mais importantes, o governo Dilma não fará, porque nem competência tem para fazer. Marcelo Caetano, por favor. Eu vejo como, não deixando de lado a questão da viabilidade política ou não, do ponto de vista técnico, eu acho que a gente tem que fazer a reforma e acho que até a gente já está atrasado em relação a essa reforma. Por quê? A gente tem um processo de envelhecimento populacional no Brasil que é muito rápido e muito forte. Então, por exemplo, a gente hoje tem por volta de pouco mais de 10% da população com mais de 60 anos.
Em 2050, esses pouco mais de 10% vai virar 1/3 da população. Então, quer dizer, o que acontece? Você tem uma população que envelhece, aí tem outra questão, envelhece rápido demais. Quer dizer, se você for pegar o tempo que a gente vai levar para aumentar de 10% para 20% a população com 60 anos ou mais, isso vai levar uns 25 anos. A Europa levou 50, os Estados Unidos mais de 70. Qual a outra desvantagem? Quer dizer, quando esses países envelheceram, eles já estavam ricos, a gente está no nível de renda média mesmo. Então a gente tem um processo que é complexo, que é de envelhecimento, e envelhecimento na velocidade forte. Quando a gente analisa a reforma da Previdência, aí eu acredito que a gente tem que levar 3 aspectos em consideração. Não tem como negar, é a questão fiscal. Não dá para falar que não tem esse problema, né? Não é o único não, mas é um que tem. Por quê? A gente hoje já gasta com Previdência, eu concordo com o deputado Silvio, não dá para separar rural, é tudo Previdência, eles também são aposentados, né? Não dá para separar o militar, é aposentado também, pode ter defeito de ter uma regra mais benéfica, mas também é aposentado. Soma tudo, na faixa de 11% do PIB, com uma população que é de 10% de 60 anos ou mais. Então, quer dizer, naturalmente, não tem como imaginar que esse número não vai crescer. Ainda que hoje você possa vir com discussões, que eu acho, na minha interpretação, existe sim um déficit, mas ainda que a gente venha colocar que hoje não tem, quando a gente coloca na nossa frente esse quadro de envelhecimento, vai ter dificuldade de sustentação. Então, a questão fiscal eu acho que é relevante, agora a gente não pode limitar a reforma da Previdência numa análise fiscal. A gente tem que levar também aspectos de equidade. Então, o deputado estava comentando aqui, olha, você tem grupos que que se beneficiam mais que outros. Ele citou exemplos de funcionários públicos, aí tem militares. Né? Isso tem que ser levado em consideração para quando a gente fizer a reforma, fizer uma reforma tal que não venha a prejudicar a população mais pobre. Né? Venha atacar aqueles grupos que estão num nível social, que de repente você vê que são privilégios que realmente se recebem, né? Coisas que de repente você consegue acumular pensão com aposentadoria, pensão do pai com a sua aposentadoria, com a pensão do seu marido, quer dizer, são situações típicas de distorção que não estão na natureza da Previdência. O segundo, e manter questões que você consegue reduzir pobreza e reduzir desigualdade por meio da Previdência. Então, isso tem que ser levado em consideração, a gente não pode pensar só no aspecto fiscal. Outro aspecto que também a gente tem que levar em conta quando fala de Previdência é em relação à eficiência. A gente está gerando os incentivos corretos, quer dizer, a gente está fazendo com que as pessoas saiam do mercado de trabalho muito cedo, quer dizer, não faz sentido, na realidade demográfica que se vive hoje no mundo, imaginar que eu estou com 50 anos, eu paro de trabalhar porque recebo o benefício da aposentadoria. Então, são questões fiscal, equidade e também a questão de eficiência. Flávio Vaz Tonelli Vaz, por favor. Eu acho que todas as políticas públicas, elas estão em permanente debate. Né? Acho que é importante a gente compreender que saúde, educação, política monetária, política econômica, né? Todas elas têm que estar sujeitas ao crivo político, ao crivo técnico, ao crivo do debate social. Né? Não é possível acharmos que o Brasil está pronto. A questão fundamental da reforma da Previdência é que, na verdade, ela não é uma reforma da Previdência como está sendo anunciada. Ela é uma reforma fiscal. Né? Ela é anunciada no meio do conjunto das políticas fiscais, ela é anunciada dentro de um arcabouço que não está preocupado com a previdência do povo, está preocupado com a questão fiscal. Né? Então, acho que essa é uma... Se ela fosse uma reforma da Previdência, ela está sendo discutida pelo Ministério da Previdência. Ela é anunciada pelo Ministério da Fazenda. Né? Ela está dentro das medidas fiscais de longo prazo do país. Então, ela não é bem uma reforma da Previdência que visa discutir para que serve a Previdência, para que a sociedade brasileira precisa da Previdência, que rumo queremos para a Previdência, qual que é o papel que ela cumpre. Não é esse o debate. O debate está todinho circunscrito num debate fiscal. E isso diminui muito o debate da Previdência. Principalmente se a gente for discutir o que queremos mudar, para onde queremos ir. Eu acho que, e pior, esse debate fiscal da Previdência, ele vem sendo tratado exclusivamente no campo do direito dos trabalhadores. Ele não vem sendo tratado no campo da... 40% dos trabalhadores não têm Previdência. A reforma da Previdência não deveria ampliar ter como meta ampliar o número de trabalhadores que não têm acesso à Previdência? Agora ainda tem desemprego. Não, mas nem estou falando dos ocupados, né? Ela não discute renúncias. E eu acho que até a questão da Anfip não está bem colocada, porque o problema não é a desoneração da folha, é o Tesouro não cumprir a lei que manda pagar a Previdência da desoneração da folha. Não é um problema
da exoneração da folha não está errada em princípio. Várias pessoas defenderam e está correta do ponto de vista do que deve ser feito. O problema é que o Tesouro não cumpre a lei manda que o Tesouro cubra a Previdência todas as perdas de arrecadação que ela tem com a exoneração. O Tesouro não faz isso. Nós não discutimos sonegação previdenciária. É possível que eu exija do trabalhador que ele trabalhe 35, agora até mais, 40 anos, e a empresa, depois de 5 anos, prescreve o crédito dela? Se ela não pagou em 5 anos, eu não posso cobrar mais? O trabalhador só vai descobrir que a empresa não depositou quando ele for pedir. Então tem um monte de questões. Os grandes devedores da Previdência nunca foram discutidos. Então, assim, nós temos muitas questões para discutir na Previdência. Eu acho que é importante que essa discussão saia do campo fiscal e entre no outro campo. No campo, realmente, não é possível discutir Previdência sem discutir o mercado de trabalho, não é possível discutir Previdência sem discutir demografia, né? Mas nós não podemos escolher os dados para finalizar essa rodada, não podemos escolher os dados que vamos tratar. Se a gente fala assim, a população está envelhecendo. Pois bem, em 2050, 63% dos trabalhadores terão entre 15 e 64 anos. Né? Importante isso. Vai ter mais idoso, mas a população em idade ativa vai ser maior que em 80. Então, para a gente poder compreender que a sociedade brasileira está migrando a taxa de dependência da infância para a velhice, mas a quantidade que está crescendo, a população economicamente ativa, em 80 era 57. Em 50 será 63. Então é importante compreender que tudo isso tem que ser discutido no mesmo bolo. Ô Flávio, né? Deixa eu te falar. Eu tenho o maior respeito por você, eu conheço você aqui, mas eu lamento que um homem especialista em orçamento público tenha, lamentavelmente, esse tipo de visão. Eu gosto de fazer o debate. Deixa eu te falar. Amigo, a Previdência não é um problema só do Brasil. Veja, a China, lá atrás, tinha feito a política de um único filho. Exatamente por conta da Previdência, olhando para o futuro, ela acabou com essa política. Pois é. O Japão é um país que tem um problema seríssimo com a Previdência, porque talvez seja a população mais velha do mundo. Graças a Deus, todo mundo hoje está vivendo mais. A Vânia começou o programa dizendo que na década passada era 60 anos de idade, ou era 66. Pois é, as pessoas estão vivendo mais. Então a Previdência, companheiro, é um problema do mundo. Isso é uma questão de Estado. Deixa eu te falar uma coisa. Tudo que você falou aí, sonegação, eu concordo. Mas isso é uma lantejola. A gente quer discutir a essência. A Previdência tem que ser colocada como uma questão fiscal, sim. E ela não está sendo colocada, como você colocou, disse aí, que a presidente colocou no meio de... Eu também disse e afirmo. Você não disse nem, Gerônimo, se é contra ou a favor. O debate é sobre Previdência, você não disse se é contra ou a favor. Você começou dizendo que deu para fazer. O que eu quero dizer é o seguinte, pragmaticamente é o seguinte. Quais são os problemas da Previdência? Quando você aumenta o desemprego, evidentemente, a Previdência deixa de recolher. Vai recolher menos, porque as empresas não vão pagar, os trabalhadores não vão pagar. A Previdência, ela tem vários pilares, vários vetores. Desemprego é um, crescimento da economia, evidentemente, é outro. A quantidade de funcionário público é outra. Eu, modesta parte, já posso sair de política amanhã. Eu fui o relator da Previdência, doutor, lá na Comissão do Trabalho. Eu fiz isso em homenagem aos meus netos, por um motivo muito simples. Porque o grande problema, meu amigo Gerônimo, desse país, a grande abolição social desse país, vai ser no dia que faltar dinheiro para pagar aposentado. A gente já teve isso na Grécia, a gente já teve isso na Alemanha. Então não dá para brincar de Previdência. Não dá para vir com um argumento desse do doutor, que eu respeito, dizer, não, primeiro vamos ver os desvios da Previdência. A questão não é essa. A questão é de crescimento populacional, de envelhecimento. Você não pode nunca continuar se aposentando com 65 anos, Flávio, velho. Vamos ouvir o que o com Flávio quer falar. Recentemente a gente aprovou aqui a PEC da Bengala, todo mundo votou a favor. Você mesmo votou a favor. Passando os juízes e os desembargadores com Deputado, 75 anos. Mas todo mundo votou a favor. Falar em botar Previdência para 70 anos é um inferno. Mas a PEC da Bengala foi aprovada. Eu só acho, deputado, que para os meus netos,
eu quero rediscutir a política monetária. Não é possível um país pagar 500 bilhões de juros, como pagou ano passado, e eu achar que o problema fiscal é a Previdência. Mas, você quer discutir, então, a dívida interna, a dívida externa ou Previdência? Não dá para misturar. Mas eu não posso achar... a opinião dos nossos outros convidados. Eu só acho que não podemos falar assim, o problema fiscal do Brasil é Previdência. O problema fiscal do Brasil é o direito dos trabalhadores. Quem está dizendo isso, Flávio? Está dizendo que a Previdência é um dos problemas fiscais. E eu acho que é o mais resolvido problema fiscal brasileiro. Tem problemas? Tem problemas. Tem que discutir a fórmula? Tem. Agora, é importante que a gente compreenda que o ano passado, 2015, nós ampliamos a idade média de aposentadoria sendo benevolente com os trabalhadores, aplicando a fórmula 85-95 progressiva. Que isso é uma piada, né? Pode ser. Não resolve, né? Pode ser, mas foi o que os deputados votaram e eu acho que foi bom resultado, porque foi reconhecidamente pelo Ministério da Previdência, ampliou em 4 anos a média de aposentadoria. As pessoas ficaram aguardando a melhor opção. Deputado Jerônimo. Bem, primeiro o deputado Silvio disse que eu não disse aqui se sou a favor ou contra. Eu sou a favor e contra que este governo, pelas razões que o professor Flávio falou, que está querendo acertar a vida do Caixa e não o futuro da Previdência, faça. Então, eu sou a favor, mas não acho que o governo Dilma tenha condições de fazer. E aí eu penso que tem, Vânia e telespectador, então já que é para nós falar do problema, não vamos ficar na superficialidade. O problema já é a formação da fonte de arrecadação disso tudo. Que o dinheiro vai tudo para o Caixa da Seguridade, onde ali você tem a questão social, a questão da Previdência, tudo junto, e onde o próprio governo, aprovado por esta casa, agora foi para até 2023, nós vamos ter a autorização para que o governo use 30% desse recurso da Seguridade, e que envolve Previdência, para usar para cobrir outros rombos. Quer dizer, então aí isso é uma coisa que a Dilma já devia dizer, não quero a DRU, mas foi uma força enorme para aprovar a mudança e a prorrogação disso para 2023. Por isso eu mostro uma incoerência aqui de quem quer reformar, mas como? Para pegar o dinheiro do Caixa como está autorizado, o telespectador é importante saber, até 2023. Aqui nós temos um fato, Silvio, nisso todos concordam. O problema, quando foi concedido o benefício para a aposentadoria rural, não teve lá a previsão ou a contribuição para aquilo. No entanto, hoje, esse é uma das grandes preocupações que eu tenho. A Previdência Rural, ela segura grande parte do êxodo rural. E ela faz realmente uma distribuição... A gente vai discutir a Previdência Rural. A gente só queria uma parte mais técnica que eu queria fazer um raciocínio. No entanto, o que acontece? Hoje, o jeito com que o governo faz dá uma sensação que simplesmente acaba com esse direito que o próprio parlamento deu ao trabalhador rural. Né? Então, nós vamos ter que ter, nessa proposta, uma garantia disso. E com que garantia o governo tem de fazer isso com o caixa estourado como nós temos? Então, esses dois pontos de vista são duas mudanças que a gente teria que ter clara a visão do governo. E eu não sei se eu avanço aqui, a minha proposta de longo prazo, é para apenas deixar claro que eu tenho posição e que não vejo a posição do governo no sentido de resolver. Doutor Marcelo. Sim, bem, só reforçando o ponto que eu falei antes, eu não vejo como você discutir a Previdência deixando de lado o ponto de vista fiscal, tá? Porque tem um gasto alto e que naturalmente vai crescer muito com o passar do tempo. Então não tem como, na minha percepção, esconder isso. Agora, a gente não pode limitar o debate da Previdência à questão fiscal. Então, esses pontos que foram colocados, eu concordo. Olha, você tem uma questão de rural que reduz pobreza, né? Ou você tem, do ponto de vista da arrecadação, uma série de tratamentos diferenciados. E também, do ponto de vista de benefício, quando você olha para militar, para servidor público, para outras categorias, uma série de benefícios diferenciados. Então, um dos nortes tem que se olhar, sim, a questão fiscal para dar sustentabilidade e também, dentro dessa tentativa de reduzir as despesas no longo prazo, não para a reforma da Previdência, para a situação fiscal de curto prazo, que não adianta, que como o deputado colocou ali, se você desemprega muita gente no momento, perde a arrecadação, não vai numa reforma da Previdência conseguir recuperar isso. Então tem que pensar no longo prazo, mas ter como norte uma questão de equidade. Bom, os nossos telespectadores já mandaram mensagens. O José Realista é bastante sarcástico. Ele diz o seguinte: Previdência legalize eutanásia e suicídio assistido.
Quer dizer, ele se refere aí, ele está sendo bastante sarcástico com a questão do envelhecimento da população. O Valdomiro Trento, de Santos, ele defende a unificação da Previdência. Ele diz que há muitos privilégios na Previdência Pública, que é a Previdência do servidor público, que a população em geral não tem acesso. Sua extinção ou definição de novos limites vai gerar recursos para alavancar a economia em benefício coletivo. E ele manda um adendo ainda que as aposentadorias especiais devem ter reformulação urgente. A gente vai fazer um pequeno intervalo e a gente volta para discutir essas questões. Até daqui a pouco. A Expressão Nacional está de volta e hoje nós estamos discutindo a reforma da Previdência com o deputado Silvio Costa, do PTB de Pernambuco, o economista do IPEA, Marcelo Caetano, o deputado Jerônimo Gergen, do PP do Rio Grande do Sul, e o especialista em orçamento público, Flávio Tonelli Vaz. Então, eu vou ler a pergunta da Sara Barbosa Oliveira, que é de Vitória da Conquista, na Bahia, e ela pergunta o seguinte: quais as estratégias pensadas para o enfrentamento do envelhecimento populacional brasileiro? Eu vou juntar minha pergunta da Sara. Quer dizer, uma das principais questões que está sendo discutida, que todo mundo fala que o Brasil tem que enfrentar, é estabelecimento de uma idade mínima para aposentadoria. Eu gostaria de saber a opinião dos senhores e como que isso pode ser ajustado com o fato de que o Brasil tem uma população que começa a trabalhar muito cedo. E uma outra parte da população que tem mais condições de ficar estudando durante muitos anos começa mais tarde. Quer dizer, será que a gente prejudica as pessoas que começam com 16 anos? Por outro lado, como resolver essa questão? Não. Deputado Jerônimo Nogueira. Não, se quer falar, pode falar. Eu posso, não tem então vou falar. Eu vou falar de uma maneira mais ampla, porque não é só se apegar também na questão da idade, que é um problema importante, mas tem um contexto. Eu lendo alguns materiais para poder vir aqui participar do debate, eu fiz um resumo daquilo que eu penso. Primeiro, esse tema da seguridade como um todo tem que ser alterado. E aí envolve a agricultura, a questão da agricultura também, quer dizer, se isso é um benefício, considere, mas dê a garantia desse benefício poder continuar. Não é simplesmente culpar que foi feito como se fosse previdência e não era, e de repente correr o risco de perdermos esse direito. Então eu reafirmo aquilo que falei no início. Mas primeiro, nós temos um modelo, deputado Silvio e meus queridos técnicos aqui, que não há a formação da poupança. Hoje no Brasil o ativo paga o inativo, e aí você ainda tem o uso das receitas para outra área que acaba gerando um problema maior. Então o que eu penso que nós tínhamos que ter? Um processo de opção do contribuinte, porque você tem hoje uma obrigação do contribuinte, ele não tem a segurança, ele não tem a garantia, ele não tem a opção. É claro que fazer isso imediatamente nós ia ter a quebradeira total. Imagina você liberar a turma para fazer. Então nós vamos ter, quem sabe, fazer um marco de uma nova etapa. A partir daqui será diferente e garante aqueles que já estão dentro do sistema. Eu acho que essa é a questão da formação da poupança, é muito importante para trabalhar essa questão. A idade da aposentadoria, que é exatamente o que nós estamos falando aqui, com essa mudança da expectativa, né, eu até anotei aqui, vincular a idade à expectativa fazendo com que o benefício dure no máximo um período de tempo. Você tem que ter um tempo desse benefício de acordo com a expectativa de vida, aquilo que ele contribui, um máximo, sei lá, de 20 anos, né? E com isso você faz a elevação também do nível de idade do contribuinte, né? As regras do direito, é isso, eu acho que falou o professor, ficou muito correto. Nós temos, no voo agora, quando eu chegava para participar do debate, tinha um fiscal, eles, fui trabalhar lá no município do Rio Grande do Sul, e falando com o telefone, peguei uma fraude lá já na agência, era uma agência não sei o que, vai todo o meu semestre, uma fraude de 30 milhões, lá no município do Rio Grande do Sul. Além de tudo, ainda você tem processos eleitorais que vem toda a ideia de benefício até para ganhar a eleição. Quer dizer, você ter a regra do direito ao benefício também é fundamental. E ter a regra para o tempo de contribuição, que hoje isso não é bem claro, até mesmo de alguma forma. E o valor do benefício. Eu acho que aqui é uma questão que eu anotei, fiz questão, desvincular do tema do salário mínimo. Você ter o valor do benefício com o valor contribuído e pelo tempo contribuído, como é hoje uma previdência privada, mas com uma organização pública. Então, essas anotações aqui eu achei muito pertinentes, e no momento em que houver esse debate, vindo o projeto do Executivo,
ou tendo a comissão especial, eu vou trabalhar muito nessa linha, porque aí sim, Silvio, eu vou estar pensando nos meus filhos e nos meus netos, porque eu vou dar a eles essa condição de entrarem num sistema que se autossustente. Porque o atual modelo hoje, se não é o governo que tira parte desse dinheiro e depois tenha que devolver, o governo não garante que vá devolver. E hoje o risco de que o cidadão aposentado não receba a sua aposentadoria é muito real por falta desse planejamento. Vânia, deixa eu te falar. Primeiro eu quero tranquilizar o senhor, a senhora que está nos ouvindo agora. Nós vamos fazer sim a reforma da Previdência e nós não vamos mexer em direito de ninguém. Nós não vamos mexer em direito adquirido. O senhor fique tranquilo. Nenhuma lei pode ser para trás. A lei tem que ser para a frente. Nós vamos sim... deputado, que direito adquirido é para quem já está aposentado, para quem já está aposentado. Sim, claro, já está aposentado, é direito adquirido. Nós vamos mexer em expectativa de direito. Claro que nós vamos mexer. E vai ter que ter uma faixa aí. Por exemplo, o cara está há 2 anos de se aposentar. Aí a gente vai ter uma faixa aí para equilibrar. Mas olha, em relação à idade, são 2 discussões que a gente tem que ter. Por exemplo, na Alemanha, as pessoas se aposentam com 45 anos de trabalho. Aqui no Brasil, 35, lá 45. E tem a questão também da idade. A gente tem que fazer uma equação entre tempo de serviço e idade. Essa é a primeira discussão que a gente tem que fazer. Contribuição também, né, Silvio? Não é bem do 8595. Não, a gente tem que discutir primeiro essa equação. Tempo de trabalho, eu vou chegar lá, e a idade. Porque no mundo todo você só tem 2 sistemas. Você tem o chamado benefício definido, que é o caso do Brasil, que o cara começa a pagar a aposentadoria e já sabe quanto vai ser o seu salário quando se aposentar. E você tem um sistema de contribuição definida, que é um sistema que efetivamente muitos países do mundo começam a adotar. Rapaz, olha, Vânia, em 1981, professor, o senhor sabe disso, sou estudioso da Previdência, eu estou vendo, em 1981, o Chile deu um exemplo ao mundo. Quando privatizou a Previdência, eu não quero chegar a tanto, ele privatizou a Previdência e botou o Estado para ser o supervisor daquilo. O Chile é o único país da América do Sul que tem um sistema de previdência equilibrado. Essa questão da previdência é tão séria que não é só na União. Nos estados, por exemplo, eu vou dar o número, doutor Flávio. São 2 milhões, Jerônimo, e 400 mil brasileiros, 2 milhões e 400 mil aposentados nos estados. O do Rio Grande do Sul, de Pernambuco, dos estados. Os funcionários estaduais. Sabe quanto é o rombo nos estados? 60 bilhões. Então, na verdade, não dá para você começar um debate da Previdência falando do roubo da Previdência. Tem roubo lá? Tem. Nós temos que... dos fatores. Nós temos que fazer a reforma e estancar o roubo. Então, eu proponho, já que Sara, né, Sara perguntou? Eu proponho que a idade seja 68 anos para os homens. Todo cara de 68 anos hoje quer arrumar uma namoradinha de 20 anos. Se ele tem vitalidade para arrumar uma namorada de 20 anos, Vânia, por que ele não tem vitalidade para trabalhar aos 68? Então eu quero logo passar para 68. Depois a gente discute a questão da idade. Doutor Flávio. O interessante... Por conta do cálculo atuarial. O interessante desse debate é que, literalmente, quando a gente começa a confundir, ou a misturar o debate sobre previdência de militares, previdência de servidores, previdência do regime geral, dessa salada é difícil achar uma conclusão, porque são critérios diferentes, expectativas diferentes. Quando a gente começa a misturar tudo, normalmente nós vamos impor regras diferenciadas para situações completamente impossíveis. Eu acho que o principal debate é o seguinte: podemos botar a idade mínima para servidor público que trabalha no ar-condicionado, aqui, de terno gostoso, simpático? Não há problema. Ele não fica desempregado aos 55, né? Ele tem estabilidade no emprego, ele trabalha no ar-condicionado, simpático. Agora, o cara que está subindo laje com lata de concreto nas costas para trabalhando na construção civil, esse cara vai trabalhar na mesma idade que eu? Não é só quando o cara começa, é o fazer. Uma contradita para lhe ajudar. O servidor federal, graças a Deus, a gente já resolveu.
O servidor federal, hoje, para se aposentar, ele pode ganhar 30 mil conto por mês. Só vai se aposentar com 5.190. Se quiser, paga o FUNPRESP. O novo. Isso a gente já resolveu, graças a Deus. Perfeito. O problema é o seguinte, é que discutindo com o Marcelo Gogô, tem que ter o problema de equidade. A idade mínima, ela é justa? A forma com que eu vou tratar o engenheiro, o advogado, o médico, é como eu vou tratar o servente de pedreiro? O trabalhador rural? Se a gente achar que equidade é isso, nós podemos fazer a idade mínima. Se eu achar que não pode... Contribuição. Não. E o benefício lá no mesmo final. Contribuição, deputado. O trabalhador rural, ele vai trabalhar de só a pino ali até os 65. Igual eu aqui no Congresso. Igual você no IPEA. É óbvio que eu posso exigir mais de quem trabalha em condições muito melhores. Isso é uma forma de você tratar a sociedade respeitando as diferenças. Não é possível tratar. Igual você fala assim, mulher tem que aposentar na mesma idade que homem. Existe equidade no mercado de trabalho para homem e mulher? Então por que vai ter equidade na Previdência? Não é possível eu tratar igualmente os desiguais. É preciso ter mudanças? É preciso ter mudanças, deputado. Mas não são dessa forma. É preciso tratar Previdência dentro do contexto fiscal, porque tem possibilidade do Estado pagar, dentro do mercado de trabalho, porque Previdência é um programa público de substituição da renda do trabalho. Não consegue mais trabalhar, né? Ou por qualquer motivo, que não precisa ser aposentadoria, pode ser doença, pode ser maternidade, por qualquer evento substitutivo do trabalho, Previdência. E é preciso tratar dentro do mercado de trabalho, não é possível. Os países que têm idade mínima, as empresas têm cota para trabalhar, para contratar idosos. É verdade. Então, assim, eu não posso fazer a reforma da Previdência e dizer à população, tu tem que ficar trabalhando até os 65. Mas eu não tenho emprego. Você está radicalizando as coisas. Deputado, veja bem, é claro. Deputado, eu preciso ouvir a opinião eu só queria concluir dizendo o seguinte, podemos fazer várias mudanças, mas nós não podemos discutir a Previdência em 4 paredes fechadas. É preciso discutir dentro de todo o contexto, do projeto que eu quero de país, para o projeto que eu tenho de mercado de trabalho, como é que eu faço justiça. Mas o governo nem tem projeto no país, então... Deputado, aí nós vamos entrar no outro debate. Né? O governo não sabe nem para onde. Doutor Marcelo, por favor. Quando está discutindo a necessidade de idade não, ele gera vários aspectos, né, importantes que entram no debate, aí eu só aproveitar o que as pessoas falaram e expor a minha posição. Existem diferenças no mercado de trabalho? Existem. São problemas de mercado de trabalho. Então, para você resolver esse problema, você tem que adotar políticas de mercado de trabalho, não políticas previdenciárias. Até porque a política previdenciária não faz sentido para resolver um problema no mercado de trabalho. Existe diferença no mercado de trabalho para homem e para mulher? Claro que existe, todo mundo sabe disso. Se você resolve previdência, o que você está falando? Olha, espera chegar aos 60 anos, aos 65, aos 68, que seja, que aí a gente te dá um benefício diferenciado. Então, quer dizer, tem uma questão de mercado de trabalho e a política, para resolver esse problema, é uma política de mercado de trabalho, não de previdência. Quando você tenta resolver isso por meio da previdência, você acaba não resolvendo o problema do mercado de trabalho e agrava a situação da previdência por conceder benefícios que as pessoas conseguem obter aposentadorias em idades muito baixas. A outra questão, na minha perspectiva, o Brasil precisa de uma idade mínima? Precisa. Tá? Por quê? Se a gente for pegar não todas as aposentadorias, mas a aposentadoria por tempo de contribuição, especificamente, você vai ver que as pessoas, os homens estão se aposentando aos 55 anos, as mulheres aos 52 anos. Aos 52 anos, uma mulher tem uma expectativa de sobrevida de mais 30. Então, veja, você está contribuindo com 30, vai pagar o benefício por 30 anos. Isso só contando a aposentadoria, mas ainda tem a pensão por morte, tem salário maternidade, né? Pode se invalidar, fica doente, recebe auxílio-doença. Então, você está com um tempo de recebimento de benefício que é maior do que o tempo de contribuição. Gente, nunca que uma conta dessa vai conseguir fechar, né? Não tem como. Então, o que acontece? Qual poderia ser uma solução para isso? O que vocês dois propuseram aqui, no fundo, são as soluções que os outros países estão fazendo. Coloca uma idade, aí isso vai ser 60, 68, 67. E o que você colocou, deputado, também é uma solução que se vê, que é, em vez de que é até uma solução até mais moderna, no sentido de que você vê mais recentemente algumas reformas nesse sentido. Em vez de eu já estabelecer uma idade fixa,
A idade não é fixa, o tempo de recebimento, que foi a ideia que você colocou, que seria definida. Ou uma coisa desse estilo. Claro. Ou o que você pode ser também, ou uma coisa desse estilo. E isso ajudaria até para não fazer a injustiça que o Flávio falou. Se você coloca desse estilo, você recebe aquilo que você paga. 3 pessoas, com certeza, ninguém está ouvindo em casa. Não, tem 3 pessoas, não, é só porque os 3 juntos não dá. O que é que eu defendo? Eu defendo o modelo de previdência da Austrália. Sabe como é na Austrália, amigo? Todo australiano, ele tem um mínimo para se aposentar, para não morrer de fome. Está lá o mínimo. Pronto. A partir dali, aquilo é que o Estado garante. A partir dali, vai ser capitalização, vai ser cálculo atuarial, vai ser contribuição definida. Só vai conseguir equilibrar qualquer sistema do mundo assim, porque o envelhecimento da população é real e as pessoas hoje, Vânia, estão tendo menos filhos. Isso é uma questão, isso é uma conta, são grandezas inversamente proporcionais. A idade está crescendo e as pessoas estão tendo menos filhos. Isso no mundo todo. E no mundo todo, para um sistema ser equilibrado, isso lá na França, um dado antigo, era 4 na ativa para 1 inativo. Hoje, por exemplo, na França, 1,6 para 1. É totalmente desequilibrado. A França está com a mão na cabeça com o seu sistema previdenciário. Então, deixa eu te falar. Você falou uma coisa aí que é muito bonito. Para ganhar voto, isso é uma beleza. E você não é político. O cara montasse esse discurso, não, porque o trabalhador rural está lá na palha da cana, leva sol, não pode ser tratado igual a mim que estou aqui no ar-condicionado. É verdade. Eu até topo essa discussão. Por faixa. Ou seja, a gente vê o tipo de trabalho do cidadão e discute. Funcionário público, bota para 75 anos. O trabalhador rural, a gente discute. Eu acho que esse tipo de discussão cabe. Ninguém é contra a aposentadoria rural. Todo mundo é a favor. Ninguém quer que nenhum brasileiro passe fome. Agora, o fato é que não dá para continuar criando despesa e dizer de onde vem o dinheiro para pagar a conta. Simples assim. Doutor Flávio. Eu acho, deputado, que essa conta entre trabalhador ativo e inativo, ela só faria sentido se os trabalhadores tivessem que pagar exclusivamente pela sua previdência. Hoje, 80% das empresas pagam a previdência pelo faturamento. Seja porque estão no Simples, seja porque estão na substituição da folha. E isso está correto, porque o conjunto da riqueza produzida no país não sustenta a previdência, não. Sustenta a previdência, as políticas de educação, o investimento público. Tudo isso aí vem desse conjunto. A gente fala assim, a previdência é deficitária. Aí a gente olha assim, quantos por cento foi o chamado déficit da Previdência? O déficit da Previdência em 2015 correspondeu a 1/6 do total de benefícios. 1/6. Se a gente tem um modelo de repartição tripartite, onde os trabalhadores é 1/6, é o déficit de 70 em 400 bilhões de benefícios, 430 bilhões de benefícios. Está confundindo benefício com grana, né? Mas tudo não, bem. Não. Eu estou fazendo um sexto da despesa da Previdência foi pago pelo Estado. O resto foi pago pelos trabalhadores e pelas empresas. Por óbvio. Né? A contribuição previdenciária pagou 360... A receita da Previdência no ano passado foi 400 bi. 495, se eu não me engano, bi. Esse foi número... 365. 400 bi. Foi a receita da Previdência. Ou seja, tudo que nós pagamos de imposto para a Previdência. E a despesa da Previdência foi 495, você vai botar. 434. Não, 495. Esse é o número desatualizado. Mas tudo bem, não vamos brigar. Nós tivemos esse déficit. Tivemos um déficit de 70 bilhões. Eita, né? O déficit é da Anfípio dele. Não, mas tudo bem. Tivemos um déficit de 70 bilhões. Esse 70 bilhões é 1/6. No modelo tripartite, como é no mundo inteiro, o modelo de repartição, onde os trabalhadores entram com 1/3, as empresas entram com 1/3, o Estado entra com 1/3, o Estado brasileiro está longe de entrar com 1/3. Está entrando com 16%. Ou seja, entra com 1/6. Tudo bem, podemos discutir para onde vai, quais são os usos do dinheiro público. Para isso que tem lei orçamentária, para isso que tem orçamento da Seguridade, não há nenhum problema. Não sou contra fazer esse tipo de reforma, discutir previdência é excelente. Nós só temos que lembrar o que nós queremos da Previdência. Nesse debate aqui estão entrando assim, já se discutiu capitalização. Alguns conceitos que foram colocados nessa mesa são da Previdência de capitalização.
contribuição definida, benefício definido. Claro, eu sou não é o disso. modelo de repartição que está no Brasil. O modelo que está repartição no Brasil é o regime geral de previdência, é o modelo de repartição. Né? Ou seja... Não, no Brasil é benefício definido. O cara paga hoje e sabe quanto vai receber quando se aposentar. Não, deputado. E se aposenta com 86%. É que são três fontes de arrecadação, né? O empregado, o empregador tudo bem, e o governo. claro, sim, mas isso é uma coisa, é fonte de arrecadação. Eu estou falando de benefício, ele está me jurando. O professor sabe disso aqui. O que eu estou dizendo é que no Brasil, se eu ganho hoje R$3.000 por mês, eu sei que daqui a 30 anos, 35 anos, quando eu me aposentar, eu vou ganhar 86% do que eu ganhava aproximadamente. Isso é o chamado benefício definido. O que eu estou dizendo, professor Flávio, é o seguinte, esse número não bate, porque na minha conta, professor, o déficit da Previdência o ano passado, em 2015, os dados que eu tenho do governo, a aposentadoria dos servidores federais, 72, está aqui o professor balançando a cabeça para mim, 72, concordando comigo, bi, com mais 86 bi do regime geral. Então, nessa conta aí, você tem... Misturando. Eu estou falando de déficit, companheiro. Déficit. Bom, alguém tem que pagar essa conta. Senhores, eu acho você está maquiando o número, professor Flávio. Em suma, 150 bi, nada de misturar. Eu estou dizendo que 150 bi nós precisamos para equilibrar. Não é verdade, professor? Foca ele aqui, por favor. Não é verdade, professor? Então, 150 bi nós precisamos, é dinheiro. Vamos continuar o debate, vamos tentar. 150, 80 com 70. Dos militares? Vamos, eu queria botar os militares na roda, o governo não topou. Nós usamos os militares para criar o déficit, nunca vai fazer reforma. Não, vamos botar os militares na roda, claro, eu concordo com você. Então, vamos continuar o debate, porque a gente tem aqui algumas Pois questões. é só o federal, Sim, mas se eu junto tudo, eu não quero essa solução. O Ovidio Ferraz concorda com o doutor Marcelo e com o deputado Silvio Costa. Ele diz que se não mexerem nas aposentadorias do serviço público, não terá como consertar a Previdência. O Ivanilson, ele faz uma pergunta, Ivanilson Inácio da Silva, que é do Rio de Janeiro, ele faz uma pergunta que o deputado Silvio Costa já respondeu, Ivanilson. Essas mudanças que estão falando na Previdência serão para quem irá se aposentar ou para quem ainda irá entrar no mercado de trabalho? Bom, é para os dois, né? Só não vale para quem, Tem que deixar claro que não há proposta ainda. Há uma fala. E eu gostaria de colocar uma questão, deputado, e nem começou a trabalhar, porque vai um dia se aposentar. Para quem nasceu hoje, pronto. Para quem vai nascer hoje ainda, é isso. O senhor falou do trabalhador rural, e diversas vezes a gente está falando aqui da aposentadoria rural, e eu ouço frequentemente uma crítica de que o sistema não funciona porque o trabalhador rural tem a forma de apuração da contribuição é diferente, ele tem uma contribuição voluntária. Agora, o setor, a agricultura brasileira em grande parte de grandes indústrias, e o setor agroexportador é isento de pagar a Previdência. Será que o déficit é do trabalhador que não paga? Como é que o senhor encara essa questão? Agora, primeiro não dá para misturar as grandes empresas com o trabalhador. Né? As grandes empresas com o trabalhador. Se houve um erro lá quando incluiu-se o trabalhador rural, o próprio trabalhador não tem culpa disso. Ele teve um direito dentro da seguridade do Estado que deu a ele esse benefício pelo tempo que ele trabalhou. O fato é que o papel que esta aposentadoria tem como inclusão social, que aqui foi falado, não dá para imaginar o Brasil no interior do nosso país extinguindo, por exemplo, esta aposentadoria. No entanto, a gente sabe... Não vai extinguir, pelo amor de Deus. Eu estou falando em teoria, Silvio. Eu estou falando em teoria. Você desiste o treme, não vai extinguir. Mas esse risco existe, não é porque é a Dilma, porque foi o Lula, porque foi outro. Se todo mundo na hora do debate vem e diz que o problema é a agricultura rural, é a aposentadoria rural, todo mundo de alguma forma pensa o que fazer com ela. O que eu estou dizendo é que num debate de uma reforma verdadeira, nós precisamos ter a compensação disso. Porque excluir isto pode mudar o nome. Pode virar uma bolsa rural, coisa desse tipo, como querem fazer. Mas extinguir isso, Vânia, é algo impossível. E o governo não diz como que vai manter. E o medo que a gente sempre tem de qualquer governo, Silvio, é que de repente seja mais fácil. Isso aqui foi um direito que não foi dado, quem quiser manter vai ter que contribuir. Hoje tem gente que já está quase no final da vida realmente com esse direito. Isso aqui, ele consome o remédio que mantém ele na sua vida normal. Então, o que eu não vejo, o único problema que eu vejo
é o risco que nós temos, não é porque é a Dilma, Silvio, mas porque os governos simplesmente jogam isso como um problema agora e, no entanto, nunca dizem como compensarão para que uma coisa não atrapalhe a outra, para que a previdência rural não atrapalhe a previdência urbana e vice-versa. Né? Portanto, não é um debate sério como o governo quer fazer. Mas assim, só para ficar claro, o trabalhador rural, a previdência rural é contributiva, né? Só que quem é responsável pela contribuição são as empresas que comercializam a produção. Tudo bem. Não é o desconto na folha, porque ele não tem folha. Né? O cara está lá. As empresas que comercializam, o governo faz alguma fiscalização? Alguém viu assim, uma turma de fiscalização da Previdência na porta do SEAS aqui de Brasília para olhar se cada caminhão que entra tem nota fiscal e contribuição previdenciária? Ô Flávio. Se a gente pegasse 2,5% do PIB rural, deputado, só para a gente poder... Quanto é que seria a arrecadação? Pegar o PIB rural, PIB da produção agrícola, 2,5%, que é quanto a alíquota de contribuição. Quanto é que deveria arrecadar? É várias vezes superior ao que eu arrecado. E não é um problema de exportação só. É o problema que a comercialização, literalmente, é uma sonegação infinita. Você é contra a reforma, é isso? Vamos não, deputado, eu só acho que a reforma não é essa. Vamos ouvir agora o professor Marcelo. Sim. Olha só, esses pontos que eu coloquei antes, quer dizer, eu vejo, existem problemas de mercado de trabalho que você deveria resolver por políticas de mercado de trabalho e tratar a previdência de modo diferenciado. Rural é uma coisa um pouco à parte, que mistura um pouco de uma aposentadoria de caráter não contributivo, né? Porque no fundo, se você é rural, para você receber o benefício, você, pessoa, contribui caso queira. O INSS não exige a sua contribuição, exige a comprovação de exercício de atividade rural. De todo jeito, quer dizer, o que ocorre, ainda que isso tenha que ser mantido da perspectiva de manutenção de inclusão social, que é importante para idosos, fundamental, algumas coisas eu acredito que precisam ser revistas. Então, por exemplo, essa diferenciação muito acentuada em relação ao urbano, então, ter idades mais próximas, assim como reduzir a diferença de idade para homem e para mulher, não só para o rural, mas também para o urbano também. Então, eu acredito que você não pode focar a reforma só no lado fiscal, tem que olhar para a questão da desigualdade e do combate à pobreza também, por meio da reforma da Previdência, mas tem que fazer uma reforma que você consiga tornar a trajetória de gasto sustentável. Bom, o nosso deputado, só um minuto, só para a gente deixar o telespectador participar, porque eu vou dar um minuto para o senhor terminar, porque a gente está terminando o programa. Se a gente não falar dos nossos telespectadores, o Armando Amaral, ele disse que no Brasil tem falácias, e uma delas é que o INSS não tem condições de pagar, porque é um problema da aposentadoria precoce. Os bancos têm grande interesse em vender previdência privada. O Antônio da Silva Lima, de Santa Maria, do Distrito Federal, disse que uma pessoa de 65 anos tem condições de carregar concreto nas costas. Como um senhor de 70 anos vai trabalhar? Ninguém vai dar emprego para uma pessoa nessa idade. Estão querendo matar o povo. Bom, a gente... eu não sei se o deputado Silvio ou o deputado Jerônimo, ele pergunta se essa mudança na Previdência vai afetar o político como um trabalhador. E a gente está terminando o programa. Eu queria um minuto para cada pessoa. Por favor, deputado Silvio. Eu só quero reparar uma injustiça que o meu amigo Geraldo está comentando com a presidente Dilma. A presidente Dilma, ela não precisava fazer essa reforma, não. Está aqui um professor estudioso, o impacto fiscal no governo da Previdência Dilma não é relevante. Ela está fazendo uma reforma, está aí o professor balançando, para os próximos anos, para as futuras gerações. Qual é a vantagem dela fazer agora? É ela sinalizar para a comunidade internacional, para os investidores internacionais, que o Brasil quer sim fazer um ajuste fiscal. Para os telespectadores, eu quero dizer, sim, claro, a Previdência é ajuste fiscal, amigo, lógico. Mas você disse quer dizer que ninguém quer matar ninguém, pelo contrário. A gente quer proteger o salário daqui a 15, 20 anos dos aposentados, senão vai faltar dinheiro para pagar os senhores. É isso que a gente quer fazer. Doutor Flávio, por favor, um minuto. Um minuto. Eu acho que o debate da Previdência está apenas começando, né? São muitas questões, o doutor Marcelo tem razão, muitas questões para discutir, e é importante não divorciar
o debate da Previdência sob o debate de que país queremos construir. Porque reforma fiscal, sem olhar a questão da dívida, deputado Silva, não é possível, né? Nós pagamos ano passado 8,46% de juros do PIB, né? Há poucos anos atrás, 2 anos atrás, era 4,68%. Pode fazer a reforma da Previdência que quiser, pode acabar com a saúde pública, a educação pública. Se a gente não der um jeito na dívida... Vamos fazer um debate aqui sobre dívida. Vamos. Se não der uma reforma da dívida, não há equação fiscal no campo dos direitos dos trabalhadores. É o discurso do pessoal. Deputado Jerônimo Guerra. Não, apenas para me reportar ao telespectador que pediu se os políticos estariam abrangidos na reforma. Nós aqui nos aposentamos, quando nos aposentarmos, pelo INSS. Não, nós não temos aposentadoria. Mas contribuímos. Nós não temos, a gente paga o fundo. Isso, está bem. Acho que é importante a correção. Nós não temos, e quando na nossa vida inteira formos nos aposentar, será pelo INSS por contribuição. Então acho que é importante. Eu volto a dizer, esse debate aqui, ele começa, a gente percebe que é uma mudança necessária de fazer, mas eu não posso deixar de analisar politicamente o cenário, meu querido Flávio e Marcelo. Eu vejo que a Dilma não tem governo para esse raciocínio como um todo. É a minha leitura, deixo bem claro isso. Não tem governo, não tem cérebro no governo, não tem estrutura e a liderança que ela não tem. Né? E muito menos força política para dentro dessa casa ela impor aquilo que, de uma hora para outra, ela ia acordar, assim, agora eu sei o que fazer com a Previdência. O PT está no governo há 3 vezes, o Lula a única coisa que conseguiu foi se aposentar cedo, né? Porque desde que ele entrou aí, nós não tivemos nada de avanço na questão da Previdência e são, sei lá, 12 anos, já indo para 13 anos que o PT está governando. Portanto, eu deixo bem claro, nós ainda vamos coincidir com a comissão especial nessa casa e vai ser só um sinal para fora que na prática, lamentavelmente, nada vai acontecer. Doutor Marcelo. Ok, um discurso que eu acho que é importante quando vier a proposta de reforma é que quem propõe a reforma da Previdência, na verdade, ele quer manter a Previdência para as pessoas, não acabar com a Previdência das pessoas. Né? Porque quem não está querendo manter a Previdência para as pessoas é quem está falando, olha, pode se aposentar com 50 anos, que vai ter dinheiro para pagar. Não vai ter. Não é agora não, é lá para frente. Então o que acontece? A gente tem que propor uma reforma que garanta o objetivo primordial da Previdência, que é o quê? Olha, você atingiu uma determinada idade, perdeu a capacidade de trabalho porque ficou mais envelhecido e você vai ter um seguro para repor renda para isso. Quando a gente vê quando a Previdência foi criada, lá no século XIX, era justamente com essa ideia. Não era com a ideia de você estar com 50 anos, a gente não está falando para aposentar com 70, não é isso? Lá na Alemanha, né? Só que aí é para frente, não é agora. Quer dizer, o que a gente está falando é o seguinte, gente, 50 anos, 52 é uma coisa que não faz mais sentido. Bom, o nosso programa termina aqui. Eu agradeço a presença dos nossos convidados e você vai acompanhar toda essa discussão sobre esse tema nos canais de comunicação da Câmara. E você pode rever este e outros programas na nossa página câmara.leg.br/Expressão Nacional. Na próxima semana a gente vai conversar sobre o financiamento da cultura. Eu espero contar com você. Obrigada pela audiência e até a próxima.